Então, nós já temos assim, o hábito de falar muito assim, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Mas observe bem, né? A palavra Shalom, olha só que interessante, né? Esse aqui é o Shem. Depois eu quero combinar com a Cíntia, né? Para nós termos novamente o alfabeto. Cada um vai ter o alfabeto novamente. Só que vamos pegar com a Cíntia quando chega e quando formos sair, entregando para a Cíntia. Para você sempre ter o alfabeto na tua mão. Tá bom? Porque olha só que interessante. Esse aqui é o Shem. Tá? O nome dele é Shem. Tá? Esse o nome dela é Shem. O símbolo dela, a figura que ela tem, é a figura de, assim, tipo um dentinho, né? Um dente. Por quê? O dente dá a ideia de destruir, desfazer. E o L é chamado de Lamed. Lamed. E o Lamed, o símbolo dele é de um cajado. Tá? Então, e o M, ele dá a ideia para nós de da ideia para nós de águas, né? Águas, ou seja, águas que alinham, águas que mudam. Então, quando você fala a palavra Shalom, tu está dizendo algo que vai desfazer e vai te sustentar e vai haver mudança na sua vida. Essa aqui é a ideia que falou, eu deixo-vos o meu Shalom. Então, eu deixo algo que vai, assim, sustentar você, porque a palavra Shalom tem um código, porque a letra Lamed, ela é 30, o valor dela. E o hebraico é assim, ele é numérico, mas no sentido de um código. É o código da frequência. Cada letrinha em hebraico tem uma frequência. Tudo que você fala, irmãos, tem uma frequência. Se você medir agora aqui, eu acho que é o osciloscópio que você mede, né, a onda, aí você vai ver a frequência e qual é o valor. E no hebraico já se sabe que a frequência do Shem é 300, do Lamed é 30, do Men é 40. Tá? Até tem um código, né, que se você somar aqui, dá 470, né? Aí já é uma outra história muito interessante, que é a Gemátria, em que você vai ter muitos códigos. Mas vamos voltar aqui só nessa palavrinha. Então, o Lamed, ele vale 30. Jesus, ele começou o seu ministério com que idade, lembram? Qual é a idade que ele começa o ministério? 30 anos. Então, dentro da palavra Shalom, já está aqui escondido o ministério de Jesus na tua vida. Então, quando eles falam lá do Messias que eles estão aguardando, como eles não conhecem esse detalhe do Messias, eles estão falando algo que Jesus falou, deixo-vos a minha paz. E, na verdade, o M é 40, né? Então, Shalom, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor, porque também, não só a palavra dente, mas também o Shem, ele tem, se você pegar e escrever fogo em hebraico é Esh. Olha só, de que é o composto fogo? O Aleph e o Shem. Tá? Tem um pontinho aqui em cima. Então, é assim, a letra Shem, ela vai assim, fazendo uma depuração da sua vida, ela vai extraindo tudo que não é bom na sua vida. Então, a palavra Shalom, irmãos, é algo que nós não temos ideia da profundidade que é. Você fala assim, a paz do Senhor. Em português, tu vê que já fica assim um pouquinho não, até muito longe do que é no original. É como se contasse uma história para alguém. Olha, eu fui a tal lugar. Aí a pessoa te conta como é que foi ir para Penedo, ir para Orlando, ou ir até para Israel. Mas não é como você ir lá.
A pessoa vai te dar uma ideia, uma noção do que é lá. Então, paz em português, né, é paz. Né? No latim é pax. Em grego é eirene. Mas tudo vem do hebraico, que é shalom. Então, shalom tem uma coisa assim muito forte. Né? Se você quiser falar línguas estranhas, começa a falar shalom. Né? Você já vai falar línguas estranhas para você, você vai se edificar. E detalhe, irmãos, quem fala, a quem Deus deu o dom de falar línguas estranhas, essa pessoa às vezes não sabe que se ela fala línguas estranhas, ela está falando uma frequência de Deus. Ninguém conhece. Mas não é bom ela falar com as pessoas. Fale somente com o teu Deus se você tem o dom de línguas estranhas. E o hebraico é a mesma coisa. Você fala shalom, você está na frequência de quem? Direto. Não tem interferência. É paz. O intérprete traduziu o que é paz. Mas qual é a ideia de paz? Não, shalom. Você vai ouvir muito isso assim, em qualquer lugar que tu passar. Se você quiser agradar alguém aqui no Brasil, que tu saiba que ele é um judeu, porque a história deles é essa. Tem a fase deles como hebreus, tá? É o mesmo povo. Então tem os hebreus. Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os israelitas. Saiu verde aqui, que benção. Israelitas. Tá? Minha vida está uma benção. Tem que fazer curso. Obrigado. Obrigado pela sinceridade. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Nós temos esta. Eu estou aprendendo ainda, tá? Então, nós temos nós temos então os israelitas, né? Vamos ver por que ele fugiu daqui? Então, bom, tudo bem. Nós temos então os israelitas. Tem que clicar lá na caneta lá, no canto superior esquerdo. Então, perdão. Obrigado. Muito obrigado. Então nós temos em hebraico é Todá. Todá em hebraico quer dizer obrigado. E Todá Rabá é muito obrigado. Sabia? Todá Rabá é muito obrigado. E eles falam Todá. Grato, Todá, grato. Todá. Então, tem novamente, misericórdia, né? Nós temos então os israelitas, tá? É uma fase deles, até chegar na fase de judeus. Tudo é o mesmo povo. Então nós temos, esse aqui concordo com a irmã. Esqueci o nome dela. A irmã que falou que está tudo que tá uma coisa, né? Como é que é seu nome? Lourdes. Irmã Lourdes, né? Irmã Lourdes começa com L, né? L é Lamed, né? Que é 30. Então tem a fase de hebreus, nós temos a fase de israelitas e judeus. Então, este povo, ele vem através dos tempos. Aqui eles estão um pouquinho a fase dos patriarcas, tá? Aqui tu vai entender. Essa fase aqui está ligada, então, aqui aos patriarcas, tá? Então, aqui tem quem são os patriarcas? Lembram? Quem são os patriarcas? São 3: Abraão e Yitzhak, né? Abraão, Jacó e Yitzhak, tá? Abraão, Isaac e Jacó. O nome deles, na língua original, é Abraham. Você que é portuguesa. Mas depois você fica bravo quando o estrangeiro fala o teu nome errado. Meu nome é esse. Não é nada de Abraão. É Abraham. O teu nome é Jacó. Não, meu nome é Jacó. Jacó.
Então tu não aceita que o teu nome, o estrangeiro fale diferente, né? Interessante isso, né? Isaac não, é Yitzhak. Eu tenho um priminho, né? De 10, 12 anos, lá no Espírito Santo, que o pai dele é descendente, né? E tal, de lá, enfim. E colocou o nome do garoto de Isaac. Mas que luta pra família, ninguém fala. E a mãe fica nervosa e falando, agora você falou, eu me lembrei que eu só chamo ele de Isaac, ela não gosta. Não, o nome próprio seu. Ninguém vai gostar que chame o nome de outro nome em outro país. Ninguém. Meu nome não é esse. É um nome difícil, imagina ele na sala de aula, junto com os colegas. Vai chamar quem mais? Yitzhak. É porque os patriarcas são 3: Abraão, Jacob e Yitzhak. Isso na língua deles. Na nossa língua é íntimo nosso, né? Tomamos café com Abraão, com Jacó, com Isaac, coleguinha nossa, né? Tadinho. Então, a história desse povo, irmãos, é linda, porque daqui é que vem Jesus. Jesus vem daqui. Sabe? É uma herança muito grande. Mas é um povo que lutou muito. Por quê? Por causa da desobediência. Tá? É o nosso caso hoje, né? Os nossos filhos, a deles, nós também fomos filhos um dia, fizemos cada coisa, entramos em cada situação, aliás, complicação, né? Porque não quisemos ser nossos filhos, nossos pais. A mesma coisa foram eles. Então, os patriarcas é uma fase deles, que é uma formação. Nunca esqueçamos, irmãos, 3 coisas, hoje é muito atual, que foi lá no Éden, lembrando que Éden significa o quê? Lembra o que é Éden? Éden chama-se deleite, né? Éden é deleite. Mas aí deleite, numa expressão, isso aqui é uma expressão, nunca esqueçam, a Bíblia, o nível dela é de doutorado. 12.000 palavras não repetidas. Agora, no popular, Éden significa prazer, o quê? Lembram? O que é Éden? Prazer sem o quê? Sem pecado. Isso que é Éden. É prazer sem pecado. Tá? Então, na verdade, você... Quando vê o Éden, o que faz? Alguém foi lá e colocou fogo no parquinho. Bagunçou com o Éden. 3 coisas aconteceram ali. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então já ficamos experts no Shalom. Tudo bem, irmão Luz? Tá bom? Estou mexendo com ela. Com todo mundo. Tudo bem? Então, Shalom. Nós então temos o quê? Temos um dia em que tudo está assim, melhor. Porque você, irmão, quando fala Shalom, você tem muitos códigos ali. Então vamos lá, vamos voltar então para o Éden. O Éden, aconteceram 3 coisas no Éden. Para chegar no povo deles aqui, para Deus assim escolher esse povo, então no Éden, o Éden havia o quê? Havia uma relação muito íntima de Deus com o homem. Falavam face a face, uma boa, não tinha intérprete. Mas aí chegou alguém lá e falou assim: vocês vão fazer uma revolta no Éden. Vão fazer uma revolta no Éden. Então vocês vão o quê? Vão revolucionar o Éden. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, ir contra a autoridade de Deus. Então, nunca esqueçam isso. Primeira coisa foi a serpente: você não deve mais obedecer a Deus. Vocês são de maior. Vocês têm que agora ir à sua vida. Que vocês são como Deus. Não precisa mais depender de Deus. A outra, que ele falou assim, os valores. Ele questionou os valores de Deus. Então, o que eles fizeram? O que a serpente falou assim? Para que obedecer a Deus? Não. Esse negócio de santidade, esse negócio de obediência,
esse negócio de preservar. Não, para que isso? Então, ele questionou isso. E outra, ele questionou assim, este relacionamento que Deus tinha com a humanidade. Ele questionou, tá? Ele ficou tipo com inveja do relacionamento do casal com Deus. E isso hoje, irmãos, é muito frequente no nosso meio hoje. Nosso meio, as escolas de hoje elas estão copiando exatamente esses 3 princípios. Primeiro princípio, a escola hoje ensina que você tem que ir contra os pais. Os pais estão errados, ainda mais se for para a faculdade, ou quando você vai para a sua turma, você vai revolucionar a escola. Aliás, até no primeiro grau, segundo grau, tu já tem que educar a criança, que é ela que vai dizer o que ela quer aprender. Ela tem que construir. Entendeu? Para quê? Para que, chegando aqui, para que tudo que é errado hoje torna-se o quê? Não é mais diferente. Tudo que é errado hoje é certo. E tudo que é certo é errado. Hoje é assim, né? Hoje você está vivendo. Mas isso vem lá do Éden. Tá? Que os filhos questionam os pais. A própria igreja, ela questiona Deus, questiona as lideranças. Não, eu fiz curso, eu fiz teologia, não é bem assim. Está entendendo? São essas questões assim. Oi? Então, esta revolta. Você tem que ser um revolucionário. Tem que mudar tudo. Muda tudo, entendeu? Mas isso vem lá do Jardim do Éden. Tá? Para você entender um pouquinho a humanidade hoje, por isso que é bom você estudar um pouco a Bíblia. E graças a Deus aqui por essa escola, por esse ministério aqui. Sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter essa chance de estar com vocês. E de compartilhar para vocês uma triste realidade. Mas o mais gostoso. Irmãos, quantos mil discípulos Jesus teve? Quantos mil? O que vocês acham? Que andavam com ele, brincavam com ele, iam no shopping com ele, iam pescar com ele. Quantos mil andavam com ele? 12 mil, não é isso? Não, 12. Então. Mas o mais chegado era João. Isso, mais chegado era João, né? Então, ele tinha 12 discípulos, só que um era o traidor, então só tinha 11. Aí ele preparou tão bem esses 11 discípulos que o Evangelho chegou até hoje a mim e a você. Então aqui eu penso que o objetivo desse ministério é preparar esse pequeno povo para fazer uma grande obra por aí. Não sei. Aí Deus que sabe. Tá? Nunca esqueça isso. Mas tem pouca gente aqui e tal. Jesus teve quantos mil discípulos? E, no entanto, graças a Deus, 11 homens e um segredo, Jesus. Lembra desse filme? 11 homens e um segredo, Jesus. Entenderam? Então aqui nós estamos aqui, um pequeno povo com um grande segredo. O nosso segredo é Jesus. E em hebraico é Yeshua. Então, deu para vocês pegarem assim um pouquinho sobre essa questão. Por que Deus vai levantar um povo chamado hebreus, israelitas e judeus? Porque desde o princípio, Deus não conseguiu mais que as pessoas obedecessem a Ele. A obediência, irmãos, ela está difícil hoje em você obedecer. Tá? Eu tenho que estar muito preocupado comigo. Ontem a Ritinha andamos, né, dois coroas, né, andando mais de meia-noite pelo governador. Aí o sinal, porque esse sinal ultrapassa o sinal, não ultrapassa. Ali está dizendo que é das 6 da manhã às 10 da noite. Mas fica com receio, né? Já é mais de meia-noite. Tem ninguém na rua. E aí passa ou não passa? Vamos multar ou não multar? Aí, vai multar. Então vou parar. Então, porque você se habitua a tentar obedecer as coisas. A ser aquela pessoa, né?
Porque, irmãos, nós somos sal e